Shalom, shalom, saudações, como estão? Bênçãos, bem, olhem, quero contar-lhes. Lembram que ontem alguns de vocês que estiveram conectados na nossa live desde Israel. Comentei que hoje me tocava vir orar no Monte das Oliveiras e dizia a vocês que nós, todas as quartas-feiras, oramos pelas nações do mundo. Olhem, este é o lugar onde nós oramos. Esta é a casa, ali vem a casa do rei, como é chamada, e estamos exatamente no Monte das Oliveiras. Tudo o que vocês estão vendo abaixo é a área de Jerusalém e ali está o Monte das Oliveiras, exatamente tudo isso. Atrás você pode ver a cúpula dourada, a cúpula da rocha. Vocês ouviram toda a situação de conflito e o medo e tudo o que está acontecendo, mas vejam como está Jerusalém nesta manhã. Por isso eu sempre comento com vocês que se há conflito em Israel, mas não é em todo Israel. Por isso é preciso entender bem como é toda a situação, está do conflito. Agora vou sair com o carro e vou mostrar um pouco como são as ruas lá fora. Apenas para que vocês possam ver e para que vejam mais do que tudo como a situação se apresenta. O grupo ficou aqui orando, os meninos agora estão orando. Também é importante que estamos na contagem do Homer e já estamos... Lembrem-se que o Senhor se eleva no 40º dia, uma nuvem o cobre no 40º dia, e 10 dias depois vem o Espírito Santo. Eles estão no nosso grupo. Hoje éramos cerca de 120 lá em cima no terraço, e como exatamente há alguns milhares de anos atrás, diz que eram cerca de 120 reunidos. Lá no quarto alto, quando veio o Espírito Santo. Então agora eu subo no carro e vou mostrar um pouco o caminho e depois vamos continuar lá com o estudo que tínhamos para o dia de hoje. Então vamos, acompanhem-me rapidamente para que eu mostre a situação atual. Ok, já começo a me mover. A casa para que vocês tenham uma ideia de onde estamos. Este é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está localizado hoje na parte oriental da cidade de Jerusalém. Ou seja, eu estou no lado árabe, o Monte das Oliveiras ficou do lado árabe. Quando digo lado oriental é porque temos dois lados, lado oriental e lado ocidental. O lado ocidental é onde hoje habita o povo judeu, o lado oriental é onde habitam os árabes, toda essa parte que vocês estão vendo agora. Nós agora vamos começar a descer do monte, e conforme vamos descendo o monte, este é o lado oriental. Certamente vamos ver alguns lugares históricos no caminho, então eu vou contar para vocês assim, bem rapidinho. Também não é um vídeo muito educativo agora, porque mais do que tudo, não quero tirar muito tempo de vocês agora para que possamos aprender um pouco sobre o que nos reunimos hoje. Simplesmente como estava aqui e disse ontem que queria compartilhar com vocês um pouco sobre como é o lugar onde se ora. Então eu mostrei a vocês. É importante também que saibam que quando nos reunimos para orar, são árabes e judeus que estão orando, ok? Isso é importante. E com um só coração, ou seja, todos de maneira unânime entendemos que quem traz a paz é apenas o Messias. No nosso grupo de jovens ontem, dos rapazes da congregação, temos uma das meninas que já é árabe, e ela estava assim, um pouco meio triste pela situação que estava acontecendo. E às vezes se gera como uma espécie de pena entre árabes e judeus por esta situação, porque nosso próprio povo, árabes e judeus, não se dão muito bem entre si. Mas o interessante é que no Messias, sim, apenas por meio do Messias, o Messias é o único aqui que traz a paz. É por isso que quando dizemos ore pela paz de Jerusalém, não é para que a guerra pare. Quer dizer, não. Obviamente que parar as mortes e tudo mais é muito importante. Mas a única e verdadeira paz que pode trazer ordem a todo este lugar, a todo este setor, é a revelação do Messias como o Salvador para ambos. Não é a política, não são as finanças, não são os bons discursos, apesar de serem feitos muito bons discursos de defesa do povo e de cuidar do povo. Mas não é por meio dos discursos, é apenas por meio do Messias.
Ele é o único que tem a capacidade ilimitada de trazer a paz em todo o setor de conflito. Então é muito importante ter isso sempre em mente e saber que apenas por meio dele. Veja como está a situação aqui, o que se supõe ser tensão. Possivelmente sempre há grupos lá na frente que causam problemas, não é? Então esperamos não encontrar nenhum grupo no caminho que esteja fechando as ruas e coisas assim. Mas este é um material quase sem edição, exceto por aquele corte que estava lá em cima, então coloquei a câmera no carro e aqui continuamos. Outra coisa, esse é um lugar onde vocês não veem muita ordem também, é bastante desorganizado, quase não. Ei, aqui tem mais do que nada. Também há bastante limitação em relação ao controle da polícia, inspetores, então isso faz com que aqui haja muito mais desordem. Em relação à mobilidade dos veículos, aqui é como a lei do mais forte, não é? Aqui, se você se posicionar, lembra que vimos em outros vídeos a faixa de pedestres, ou seja, o caminho de branco e preto, que se você colocar um pé ali, o veículo que vem à frente para. Aqui não é assim, aqui é se você colocar o pé, ali o carro vai passar do mesmo jeito e lamentamos muito. Mas é assim, não é? Muitos diriam, ah, sim, aqui no meu país acontece exatamente a mesma coisa. Bem-vindos à América do Sul. É que há algo muito forte, o povo árabe. Lembrem-se que muitos dos países centro-americanos e sul-americanos foram no passado foram conquistados ou foram como estabelecidos pelo povo árabe. Na Espanha, por exemplo, são conhecidos como mouros. Acredito que há alguém que acredita que, bem, na Argentina, quando eu era pequeno, nos diziam não há mouros na costa. Como se dissessem, fique tranquilo, saia, que ninguém está te espionando ou algo assim. E nunca entendia, até que finalmente acabei entendendo o termo não há mouros na costa, acredito. Referindo-se a que não há árabes na costa perto, como se dissessem, fique tranquilo, saia. E a verdade é que sou assim, meio bastante depreciativo, porque há árabes que são excelentes pessoas, árabes que são muito boas pessoas, e é como tudo. Há judeus, inclusive, que são boas pessoas, mas há judeus que melhor nem conhecer, melhor nem cumprimentá-los, porque são realmente más pessoas. Então, também entre o povo árabe há pessoas muito boas, mas também há pessoas muito ruins, que no final são todo esse tema do extremismo e tudo mais. Já estamos agora, vou sair daqui. E, bem leve, vejam, vou começar a descida, agora começamos a descida do Monte das Oliveiras, tudo isso está construído sobre o Monte das Oliveiras. Alguém me disse que vocês andam com táxis Mercedes e nós andamos com táxis Mercedes. Não é porque Israel tem muito dinheiro, não se enganem, simplesmente porque há um acordo com a companhia de táxis e tudo aquilo. Para alguns países, se Israel representa dinheiro, mas antes havia muitos mais táxis Mercedes do que há hoje em dia. Hoje em dia já não é tão assim. Estamos vendo, como eu disse, todo este setor é o território árabe. E aqui já estamos descendo do Monte das Oliveiras. Tudo isso não sei se vocês sentem aí com o veículo, mas tudo isso é descida. Reparem lá na frente, é a Jerusalém Ocidental. Lá já vive o povo judeu. E nós agora vamos passar aqui pela zona do Horto das Oliveiras. A propósito, aqueles que não viram um vídeo sobre a última semana do Messias, nós tivemos um vídeo explicando diretamente no Horto das Oliveiras que vale a pena assistir. Peço desculpas se a câmera se mover, é que aqui existem vários buracos, vocês não percebem, mas existem vários buracos e é um caminho com muitos, como se diz, altos e baixos, como muitas pequenas montanhas, não é reto. Ali você pode ver à sua frente, não sei se consegue ver, agora você vai ver a cúpula dourada. Veja o que acontece aqui, neste caso sou eu, mas é uma única mão por onde vamos. Agora vamos sair exatamente na área do Jardim do Getsemane. À nossa frente temos a Porta da Misericórdia e a Cúpula Dourada bem ali. Onde vocês viram todo esse conflito nesses dias, não é? Isso que vocês veem à frente, aqui. Desculpe por tentar apontar, acabei apertando o limpador de para-brisa. Este é o Jardim do Getsemane, o que temos aqui ao lado.
E agora vou sair diretamente daqui da Zona Leste. Reparem na divisão, não há nenhuma divisão, então não. Por isso parece muito como um conflito forte, mas na realidade não há uma divisão que separa neste lugar. De Jerusalém Oriental para Jerusalém Ocidental. Estou quase entrando em Jerusalém Ocidental. Em alguns segundos mais já estaremos entrando lá. Aqui fica o Vale do Cedron, seria à esquerda de vocês, e à minha direita está a área para subir a área do templo, a área do Monte Moriá. Vamos andar mais um pouco, vou deixá-los por mais algum tempo. Desculpe-me pelo atraso, mas acho interessante que vocês possam ver como está a situação em tempo real, sem edição de câmera. E depois vamos nos aprofundar um pouco. Então tirem um tempinho, porque vamos nos aprofundar neste tema que é muito importante. Sobre quem são os palestinos, quando surgiram e o que exatamente eles estão reivindicando. Pronto, aqui estamos agora. A cidade de Davi está aqui à esquerda, o lugar onde os jebuseus viviam antigamente, e aqui à direita está a área do Muro das Lamentações. Exatamente onde está esta faixa de pedestres eu vou parar agora, ou seja, não vamos poder entrar porque é contramão. Mas ali está a porta do monturo, que as escrituras nos dizem, e ali está diretamente o Muro das Lamentações. Então vejam como está Jerusalém, se está meio vazia. Muitas pessoas, ao verem as imagens da mídia, estão assustadas e não saem às ruas. Não saem porque não querem ter uma situação de conflito, confronto. Por isso mencionei que possivelmente nos encontraremos lá fora, com uma rua bloqueada ou algo parecido. Porque tudo é muito incerto, não sabemos o que vamos encontrar lá fora, mas a verdade é que vejam como Jerusalém está bem pacífica. E como acabaram de ver, de um lado, uma calçada árabe e viram aquelas famílias ali no carro, judeus aqui convivem tanto árabes quanto judeus neste setor. E como eu disse, volto e repito, o conflito aqui não é com os árabes, não é com os palestinos. O conflito aqui é com uma organização terrorista chamada Hamas. Hoje, H-A-M-A-C, Hamas. A outra organização terrorista chamada Hezbollah, essa se encontra na zona do Líbano. E como vocês ouviram há alguns anos atrás, outra organização terrorista chamada Al-Qaeda. Lembram quem era o líder dela? Bin Laden, aquele que destruiu as Torres Gêmeas em Nova York. Ou seja, o problema que Israel está enfrentando hoje em dia é com organizações terroristas. Por isso que Israel, o que diz o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que diz, nós não vamos negociar com terroristas. E vocês viram uma carta que saiu por aí traduzida para o espanhol, onde foi sua mensagem no parlamento, aqui no parlamento de Israel, onde ele concretamente está agradecendo aos terroristas por terem unificado o povo de Israel. Porque nos últimos dias o governo estava muito dividido, por isso ele está dizendo o que está dizendo. Também, como um excelente político, está utilizando esta plataforma para dizer agora estamos unidos, quando na realidade não é bem assim. Permitam-me dizer, desculpe por dizer a verdade, mas a verdade deve ser dita em maiúsculas, não é? Ali está a cidade antiga de Jerusalém, isso é o que é conhecido como o David, Museu de David, Torre de David, Torre de David. E ali, antigamente, era onde trouxeram Jesus, porque era o palácio de Herodes. Então é até aqui que eu chego com este pequeno passeio pela cidade de Jerusalém para mostrar um pouco como está a situação aqui. Daqui eu já me desvio para a zona ocidental de Jerusalém, onde habita o povo judeu, e então já vou seguir com as tarefas do dia de hoje.